E aí, galera, é isso aí, feriado de Dia das Crianças, e eu aqui fazendo um vídeo para revisão da prova do pessoal do 8º ano de terça-feira, logo depois do Dia do Professor. Mas como tá chovendo, não tem muito mais o que fazer mesmo, a melhor coisa é estudar um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente pensar o seguinte. Deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Bom, é isso aí. Estamos falando de quadriláteros, né? E quadriláteros são aqueles polígonos que têm quatro, eu disse, quatro lados. Esta aqui é a base para a nossa revisão de hoje. Então, qualquer polígono que tenha quatro lados é chamado de quadrilátero. Lembrando que polígono ele é uma figura geométrica formada por segmentos de reta. Aqui são retas meio não retas, mas isto aqui seria um quadrilátero sem nenhuma propriedade particular. Vamos dar seguimento aqui então. O primeiro quadrilátero que possui uma particularidade especial é chamado de trapézio. O trapézio tem como característica principal dois pares, um par de lados paralelos. Então, um desenho clássico aqui de trapézio seria mais ou menos isto aqui. Eu tenho um segmento de reta aqui, vamos usar o recurso aqui do programa, um segmento de reta aqui. Um outro segmento paralelo aqui embaixo, maior. Esses são chamados de bases. E aí você tem dois segmentos que não são paralelos, que podem estar nessas posições aqui. Então aqui você tem uma base. E aqui você tem uma outra base. Normalmente a gente diz que as bases são paralelas. E isso é um trapézio. Agora o que acontece é que, por ele ser um trapézio e possuir esse par de lados paralelos, nós temos uma característica aqui que ocorre, em especial com este ângulo aqui e esse. E este ângulo e esse. Para diferenciar isso, eu costumo dizer que a gente pode imaginar aqui um raio aqui que está dividindo essa base, como se fosse um raio que o parta. Piadinha infeliz, mas tudo bem, vamos continuar assim mesmo. E o que acontece aqui é o seguinte: se eu prolongar um pedacinho desse segmento aqui para cima, deixa eu fazer um negócio. Vocês já entenderam a história da base? Então eu vou utilizar um recurso aqui, que é apagar esse negócio aqui, que
só está me atrapalhando. Tenham paciência, hein? Já já eu apago o estudo. Muito bem. Tá bom. Então vamos lá. Se eu fizer um prolongamento aqui, eu acho que não é muito difícil que vocês percebam a igualdade que existe entre esse ângulo e esse aqui em cima. Dá pra ver que são iguais, né? Então o que acontece? Como os dois ângulos juntos aqui formam 180 graus, eu posso dizer que a soma desses dois é 180. Então, por exemplo, se eu disser que esse aqui é um ângulo alfa e esse um ângulo beta, uma propriedade especial aqui é que alfa mais beta igual a 180 graus. Da mesma maneira, se eu fizer um gama aqui e aqui um delta, o gama mais o delta são dois valores que juntos vão formar 180 graus. O importante é você perceber esta separação aqui entre um pedaço do trapézio e o outro pedaço. Eles são cortados pelas bases. Então 180 graus. Essa é a única propriedade importante para se citar agora do trapézio. Bom, mais uma coisa para se falar do trapézio são os tipos. Tem três tipos: trapézio escaleno, que eu posso dizer que é esse que eu desenhei aqui em cima. Tem um trapézio isósceles, e tem o trapézio retângulo. Retângulo. Muito bem. Vou procurar agilizar o desenho aqui, não vai ficar tão caprichado, mas vai ficar bom. O trapézio escaleno, ele tem basicamente esse formato aqui. Ele tem uma inclinação maior de um lado do que o outro. Então isso vai formar lados que não são paralelos com tamanhos diferentes. Então essas são marcas de congruência, indica que esse tem um tamanho, esse tem outro tamanho. Agora, a regra dos ângulos continua igual. Esses dois somam 180 e esses dois também. O trapézio isósceles, ele é um trapézio que tem uma base, tem uma base aqui. Estou com uma certa dificuldade aqui. A coordenação motora foi embora. Deixa eu melhorar um negócio aqui. Continuando, o trapézio isósceles, ele vai ter aqui uma base. Nossa, está realmente difícil de fazer isso aqui. Então vamos utilizar os segmentos de reta aqui. Bem melhor. Uma base aqui, uma outra base aqui, aproximadamente. E aqui, dois segmentos que são segmentos de tamanho igual. Isso cria uma propriedade aqui que é a seguinte: esse ângulo, já que os lados são iguais, esse ângulo vai ser igual a esse. Isso é uma coisa natural de se perceber. Não tem igualdade de lados, tem igualdade de ângulos também. E o mesmo ocorre com os ângulos da base de cima. Também esse ângulo é igual a esse. Muito bem. E por último, o trapézio retângulo, que tem aqui um segmento aqui. Nossa, os segmentos de reta estão sendo bem difíceis de fazer. Então vou fazer com uma reta mesmo. Aqui uma reta. Aqui
Acho que é fácil, é? Tá, vai ficar assim mesmo. Aí aqui vamos ter um outro. Uma base aqui em cima. Uma base aqui embaixo. Um pouco maior, lógico. E fechou aqui. O trapézio retângulo vai ser caracterizado por possuir dois ângulos retos aqui na base. E os outros dois ângulos restantes somam 180. Uma característica do trapézio retângulo é que, de certa forma, ele é escaleno, mas ele tem ângulos de 90 graus aqui, por isso retângulo. Muito bem. Vamos passar para um outro modelo agora. Acabamos de falar do trapézio. Vamos falar agora de um quadrilátero chamado paralelogramo. Paralelogramo. O paralelogramo, ele poderia se dizer que é uma evolução do trapézio. Ele tem uma característica a mais do trapézio, que é, além de ter um par de lados paralelos, ele tem um outro par também. Então ele tem dois pares de lados paralelos. Então, tendo dois pares de lados paralelos, ele acaba ficando com uma forma bem característica, que é, vamos ver se eu consigo fazer algo do tipo aqui, um paralelogramo aqui, ó. Tem um lado paralelo aqui, tem um outro lado paralelo aqui. E aqui os outros dois lados que também são paralelos entre si. Muito bem. Então o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Então ele vai ter mais propriedades do que o nosso amigo trapézio. Porém, esta propriedade inicial relativa aos ângulos continua existindo como se fosse o trapézio. Da mesma forma que a soma aqui é 180, desse com esse, também vai ter uma soma 180 aqui. Só que o que acontece é que o trapézio, ele só é limitado, eu tenho que dividir os lados paralelos, só que aqui eu tenho paralelos também assim. Então qualquer parzinho aqui que eu pegar vai formar 180 graus, desde que esses pares sejam consecutivos. Então vamos nomear aqui de maneira mais simples, com A, B, C e D. O circunflexo para indicar ângulo é uma boa também. E num sentido circular aqui, sempre seguindo um ângulo seguido do outro, a soma dá 180. Então, por exemplo, se eu pegar A mais B, vai ser igual a 180. 180 graus. Veja que é como se eu estivesse fazendo uma subdivisão aqui nesse sentido. Então aqui dá 180, aqui também. Aí eu falo em fazer uma subdivisão nesse sentido aqui também, ó. Então aqui em cima é 180, aqui embaixo também é 180. Com isso eu faço 4 grupos
de ângulos que dão 180. No caso aqui, B com C também é 180, B mais C igual a 180, C mais D igual a 180 e D mais A também mede 180 graus. Mas agora eu vou querer fazer uma observação em relação ao paralelogramo, que é a seguinte: como ele tem esse par de lados paralelos a mais, além do trapézio, ele tem uma nova propriedade aqui, que é uma propriedade em relação aos lados. Ele tem esses lados que são paralelos congruentes. Então, este lado é igual a esse, e este lado de cima é igual a este lado aqui de baixo. E não é só isso. Tem mais um detalhe aqui, que eu vou fazer um desenho rápido aqui. Então, ficou bom esse. Que é o seguinte. Eu tenho aqui uma diagonal, que é quando eu ligo um vértice ao vértice oposto, e tem uma outra diagonal aqui. É importante a gente saber o seguinte: num paralelogramo, as diagonais se cruzam nos pontos médios. Então, este pedaço de cá é exatamente igual a este de cá. E esse pedacinho aqui é igual a esse. Então, essa é uma propriedade que envolve as diagonais de um paralelogramo. Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, que MB segmento MB é igual, congruente, ao segmento MD, porque o M é ponto médio. Ponto médio. Isso só acontece no paralelogramo. E também o MA é congruente, significa que é igual, mesma medida, que o MC. Pronto, terminou? Não, não terminou. Tem mais uma propriedadezinha que eu vou comentar aqui no próprio desenho mesmo. Vou até aumentar o tamanho do segmento aqui. Ó. Repare o seguinte, que se eu prolongo este segmento aqui, como eu já havia feito no trapézio, eu formo um ângulo aqui em cima. Vou mudar de cor aqui. Ó. Formo um ângulo aqui em cima, que é igual ao ângulo B. E o curioso é o seguinte, que se eu prolongo desse lado aqui e esse lado aqui, eu faço aqui desse lado um ângulo que é igual ao D, que é OPV aqui, ó. Vocês devem ter lembrado dessa nomenclatura, né? OPV, opostos pelo vértice. Então aqui é um ângulo D. Só que repare, esse ângulo aqui, que é o ângulo B, que está aqui correspondente a esse, está na mesma posição que esse ângulo D. Conclusão: num paralelogramo, os ângulos opostos são iguaizinhos. Esses opostos e esses também são iguais. Não sei a medida deles, mas com certeza são iguais.
Então, para fechar, eu posso colocar aqui como complemento dessa teoriazinha que o ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Olha só quantas propriedades a mais foram aparecendo só pelo fato de ter dois lados paralelos a mais do que o trapézio. O trapézio não tinha quase propriedade nenhuma, e aqui a gente tem então uma gama bem maior de propriedades. Mas a vantagem também é que os quadriláteros vão aumentar de quantidade agora, porque vão ter tipos de paralelogramo, mas as propriedades praticamente são todas aqui. Tem só uma coisinha ou outra que vai mudar. Então vamos pensar o seguinte: dentro do conjunto dos paralelogramos, a gente pode citar dois tipos de paralelogramos que são bem especiais. Então, por exemplo, você tem um paralelogramo que tem uma característica. Ele tem todos os ângulos iguais. Eu vou mudar essa escrita aqui porque ficou horrível desse jeito. Todos os ângulos iguais. Bom, melhorou essa escrita aqui, ficou melhor. Então vamos lá. Todos os ângulos iguais. Essa é uma figura muito conhecida do pessoal aí, que é esta figura aqui, ó. Só melhorar isso aqui. É uma figura mais ou menos assim, ó. Muito bem, tá aí. É o nosso conhecido retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais. São ângulos iguais a 90 graus. Era o único jeito, né, de ter quatro ângulos iguais, porque o quadrilátero tem soma dos ângulos igual a 360, e o único jeito de quatro coisas ficarem igual a 360 são essas coisas, ângulos, serem de 90 graus. Veja que beleza de ângulos de 90 graus que eu fiz aqui, horríveis, mas dá para entender que é 90 graus. Bom, o fato desses ângulos serem todos de 90 graus permite que ocorra aqui uma particularidade que só funciona para o retângulo, que é o seguinte: as diagonais são iguais. Então, nomeando aqui como A, B, C e D, e lembrando que no paralelogramo aqui é o ponto médio, a propriedade particular e específica do retângulo é que AC é congruente, ou seja, é de mesma medida que o BD. E naturalmente você vai ter segmentos iguais aqui também. Então vão formar, inclusive, se você quiser prestar mais atenção, triângulos isósceles. Esse triângulo isósceles MCD igual a esse MAB, e um triângulo AMD obtusângulo igual ao MBC. Mas não vamos entrar em detalhe não. O importante é esta propriedade, que é a propriedade das diagonais. Então vou até escrever aqui, ó, diagonais. Então, como são todos os ângulos iguais, acabam ficando as diagonais todas iguais. O outro quadrilátero
que deve ser considerado aqui como uma importância muito importante, é um que tem todos os lados iguais. Tem todos os lados iguais. Esse aí também é um cara conhecido, também chamado de losango. Esse é o losango. Em algumas teorias ele tem o nome de rombo. Não Rambo, rombo. Rambo é aquele personagem do Stallone lá. Rombo. Ah, é só uma curiosidade. E existe uma propriedade, ou melhor, várias propriedades. O losango é repleto de propriedades. Uma delas é a propriedade que envolve as diagonais. Veja e perceba que as diagonais não são iguais. Ó. Esta aqui é uma diagonal pequena e esta aqui é uma diagonal grande. Então, uma característica do losango é que ela tem... Nossa, ficou difícil isso, hein? Eu vou utilizar um recurso aqui. Esta diagonal pequena e esta diagonal grande. Mas a propriedade que nos importa agora é a propriedade que diz o seguinte: as diagonais de um losango são perpendiculares, formam 90 graus. Naturalmente, formam 90 graus para todas as direções aqui. Em cada pedaço vai formar 90 graus. Então você tem aqui nesse caso a propriedade que é diagonais perpendiculares. Um nomezinho grande, né? Podia ser um nomezinho mais compacto. Tá. E elas sendo perpendiculares também trazem uma outra propriedade para essas diagonais, que é o seguinte: essas diagonais, elas são bissetrizes dos ângulos. Então, cada diagonal divide um ângulo em dois. Então, em cima aqui são dois iguais aqui de baixo, ou melhor, de baixo são iguais aqui de cima. E este ângulo aqui é dividido em dois iguais, que são iguais aos deste lado desse aqui. Ó. Isso. Muito bem. Eu não vou ficar escrevendo aqui regras, mas é bom vocês lembrarem só isso. Ó. As diagonais são perpendiculares e bissetrizes. Bissetrizes dividem os ângulos em dois ângulos iguais. O que a gente pode reparar aqui é que são 4 triângulos iguais que se subdividem aqui. No retângulo não são 4 triângulos iguais, mas no losango são. Então você tem aqui uma série de propriedades. Continua sendo o ponto médio, esse ponto aqui é ponto médio. Então, metade, metade, metade em cima, metade embaixo. Ângulos iguais, né? Os ângulos opostos são iguais também, como um paralelogramo. Então, o que acontece aqui é que as propriedades do paralelogramo todas são válidas e adiciona-se a essas propriedades, particularmente a do retângulo tem essas propriedades, a do losango tem essas. E por último, você tem aí então, dentro dos paralelogramos, você tem o retângulo e o losango. E como eu sempre falo quando estou explicando essa matéria, eu digo que a matemática é uma matéria sem preconceitos, né? Porque você tem da união do retângulo e do losango, primeiro casamento gay da geometria, primeiro e único talvez, e nasce uma figurinha
com propriedades geneticamente misturadas que compõem todas as propriedades anteriores, que é o nosso conhecido quadrado. O quadrado reúne todas as características do retângulo e do losango. E acaba puxando também um pouco do trapézio, que podemos dizer que é um antepassado mais antigo aqui, né? Então você tem uma evolução aqui desde o trapézio, que vai surgindo mais propriedades, retângulo, losango, e aí chega no quadrado. Vamos fazer um quadrado aqui para explicar direitinho essa última figura geométrica que tem importância aqui. Inclusive, centralizando bem, a gente une todas as propriedades e isso faz então com que a gente tenha aqui diagonais ao mesmo tempo iguais e também diagonais perpendiculares. Então, eu vou fazer uma representação aqui, como fiz no retângulo e no losango. Então, eu vou representar o ponto médio, aqui o ponto médio. Então, você tem diagonais iguais, esse tamanho igual a esse tamanho igual a esse. Você tem bissetrizes, mas como é um retângulo aqui, isso é 90 graus, então isso é uma bissetriz de 90, aqui você vai perceber que é 45 graus. Você tem os lados iguais, que é uma característica do losango, e você tem os ângulos iguais, todos de 90 graus. Então, na verdade, o bom nesse momento é que eu não preciso escrever regrinhas aqui, porque é só você lembrar tudo o que aconteceu ali para cima e todas essas regras aqui são as regras que são válidas para o quadrado. O quadrado, esse personagem tão peculiar da geometria, sempre aparece e normalmente os problemas são bem fáceis. Eu vou resolver agora alguns exercícios que é do nosso livro de geometria, que inclusive eu pedi para o pessoal estudar para a prova, dei como exercícios de estudo para a prova. Então aqui vou chamar de exemplos. Então agora, após 33 minutos de explicações, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou pegar alguns exemplos já um pouco mais elaborados. Para quem sabe do que eu estou falando, eu estou na página 73 e vou fazer o exercício 30, letra C. Exercício 30, letra C. Vou fazer um desenho rápido aqui. Bom que tem equipamento aqui para desenhar. Vamos fazer aqui, ó. É um quadrado, tem uma diagonal e outra. Deixa eu agilizar esse desenho enquanto vocês esperam aí, senão vai demorar muito. Muito bem, dei uma resumida aqui e aqui eu vou mostrando. Então, por exemplo, aqui está dizendo assim, AC igual a 13y mais 12. E o exercício pede para que calcule o valor das incógnitas. Então, eu tenho que calcular o x e o y, sabendo que isto aqui é um quadrado. Está escrito no exercício, são quadrados. Então, é um quadrado. Isso é muito útil saber. Então, vejamos. Se o AC mede 13y mais 12,
Então, tá, tudo bem. Vamos fechar aqui, ó. Melhorou. Se o AC mede 13y mais 12, quer dizer que esse pedaço aqui mede 13y mais 12. Como eu disse, um quadrado é a mesma coisa que um retângulo. E o retângulo tem diagonais iguais. E o retângulo é um paralelogramo. Então, o retângulo tem diagonais que se cruzam nos pontos médios. Então, todos esses pedaços que sobram para cada lado são todos iguais, como num retângulo, além de serem 90 graus entre si. Mas isso não importa agora porque são medidas de lados. Então, o AC mede 13y mais 12, o DM é este pedaço aqui, que mede 8y menos 30. E o 12x menos 16 é o restante aqui desse lado. Então, este aqui é o DM, que é o laranja. Vamos usar as cores aí para entender o problema. E o último eu vou fazer o roxo, que é esse 12x menos 6, que é esse pedaço aqui, ó. Mas veja, todos são iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte. Eu tenho que combinar elementos que tenham a mesma letra. Então não compensa eu fazer esses dois iguais. Eles são iguais, ó. Roxo igual a laranja. Mas se eu escrever 8y menos 30 igual a 12x menos 6, eu vou ficar com uma equação com duas letras. Isso não é legal, ó. Veja só. 8y menos 30 igual a 12x menos 6. Ó. Feio. Isso aqui não presta pra nada. Então, esquece tudo isso aqui. Fazer um monte de Ctrl Z aqui, pronto. Então vou tentar combinar esses dois aqui. Só que eu tenho que ver o seguinte, o AC são dois pedaços e o DM é um pedaço só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o 13y mais 12, que é uma diagonal inteira, é a mesma coisa que eu pegar dois pedaços do 8y menos 30. Tem gente que gosta de fazer mais bonito, escreve assim, ó, AC, que é completo, é o dobro de DM. Tem gente que escreve assim, aí depois substitui aqui, assim, troca o DM pelo que é o DM. Fica até mais bonito, assim, eu acho. Vocês que estão vendo o vídeo aí, o que vocês acham? Pode escolher, ou pode fazer direto aqui. Bom, o que a gente faz agora? Faz uma distributiva desse aqui. E vamos ver quanto é que dá. Aqui vai ficar 13y mais 12 igual a 16y menos 60. Então, o que a gente faz agora? A gente pode subtrair 16y dos dois lados. Isso vai permitir uma simplificação aqui, ó. 16y menos 16 cancela. E do outro lado fica menos 3y mais 12 igual a menos 60. Então eu vou fazer o seguinte, para isolar o y, eu vou tirar 12 dos dois lados, nesse caso aqui. Tirando 12 dos dois lados, esse 12 menos 12 dá 0. Então eu vou ficar com menos 3y igual a menos 72. E eu divido agora dos dois lados por menos 3. Dividindo por menos 3 dos dois lados, esse cara aqui vai dar 1. Então fica 1y igual a 72 dividido por 3 dá 24. Descobri o y. Agora eu posso descobrir o x. Agora eu posso fazer a igualdade desses dois, ó. Posso pensar direto aqui em DM é igual a MB. Quem quiser pode escrever direto já. DM é 8y menos 30 igual a 12x menos 6. No lugar do y, agora eu posso substituir por 24. Então, veja só, vou até representar aqui, ó. No lugar do y, eu vou substituir por 24.
Então a próxima linha da equação fica 8 vezes 24 menos 30 igual a 12x menos 6. Olha o que acontece. O pessoal odeia que eu faço isso, mas puxa, facilita tanto. Eu vou dividir toda a equação por 6. Por que por 6? Porque como eu andei estudando tabuada, eu percebi que todas as parcelas são divisíveis por 6. Então, se eu dividir aqui por 6, ó, dividir aqui por 6, aqui por 6 e aqui por 6, vai haver simplificações, e o próprio nome já diz, você vai simplificar as contas. O pessoal não gosta, eles querem fazer um monte de conta difícil, quer fazer 8 vezes 24, que dá um número enorme e tal. Eu vou simplificar aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 3. Então aqui vai ficar 8 vezes 3, porque eu simplifiquei o 24 com 6. 24 com 6 dá 4, né, meu filho? 24 dividido por 6 dá 4. Foi esse 8 aqui que me induziu ao erro, mas tudo bem. Desculpa, agora não adianta, já tinha errado mesmo. Então aqui dá 4, 4 vezes 8, menos 30 dividido por 6 dá 5. 12 dividido por 6 dá 2, 2x no caso. 6 dividido por 6 dá 1. Aqui, ó, simplificando, aqui dá 1. Aqui dava 2, aqui dava 5 e aqui dá 1. Bom, veja que a conta ficou mais fácil. 32 menos 5 igual a 2x menos 1. 32 menos 5, se não me engano, dá 27. E aqui eu vou somar um dos dois lados. Quando eu somo um dos dois lados, aqui dá 0. Então aqui já fica mais 1 igual a 2x. Então aqui vai dar 28, 2x. Isso me leva a um resultado final de x igual a 14. Porque é só dividir por 2 dos dois lados aqui. Que dá 14. Veja então que eu peguei um exemplo de quadrado que fala dos lados e só fiz as igualdades que existem aqui no problema. Vamos fazer mais um exemplo. Esse foi o exemplo da página 73, exercício 30C. Acho que eles vão querer que eu faça um que dê... Vamos fazer a letra A. Fazer a letra E também, só que aí da página 74. Página 74, exercício 30 ainda, letra E. Mudei de ideia, achei melhor fazer o exercício D. O E é mais simplesinho. O E tem só ângulos aqui e manda calcular um ângulo. É tudo igual a 45 graus, então só igualar e resolver. A letra D não. A letra D tem o AC. Vou pintar de azul aqui o AC. Opa, azul eu disse. Isto. Então vamos representar o AC de azul. Ele diz aqui que o AC é 10x. Então aqui vai ser uma ondinha dizendo que tudo isso aqui mede 10x. Lembrando que isso é um quadrado e no quadrado as diagonais cruzam-se nos pontos médios, então os pedaços são todos iguais. O MC vai ser o laranjinha. Vai ser 2y menos 35, o MC. Então ele diz que esse pedaço aqui é 2y menos 35. E o último vai ser o roxinho,
vai ser o MB. MB vai daqui até aqui. Então a ideia básica é a mesma. Você tem pedaços iguais, por exemplo, roxinho e laranja são iguais, ó. Mas veja, letra X e letra Y. Você tem também que o laranja é metade do azul. Laranja e azul se relacionam, mas também é Y e X. Então a gente tem um problema que agora que é o seguinte, não tem como relacionar uma coisa com outra de maneira a já descobrir uma letra de primeiro momento. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que montar duas equações e daqui a pouco resolver um sistema, que é o que o pessoal não gosta de fazer, mas vamos fazer assim mesmo. Então vou relacionar o laranja e o azul. O laranja e o azul, como vocês podem reparar, eu posso dizer que o azul é 2 laranjas. Então vou escrever isso aqui, ó. O azul, 10x, é igual a 2 laranjas. 10x é igual a 2 do 2y menos 35. O que eu posso fazer para simplificar agora é, ao invés de distribuir aqui, é dividir por 2 os dois lados. Porque aqui simplifica dá 1 e aqui simplifica dá 5. Aí a equaçãozinha vai ficar assim, ó. 5x igual a 2y menos 35. Essa equação não dá para fazer muita coisa, então eu só vou passar simplesmente o 2y, tirando o 2y dos dois lados. Aí eu fico aqui com 0y, então desapareceu. E fica uma equação assim, ó, 5x menos 2y igual a menos 35. É o tipo de equação infeliz, porque não ajuda em nada, né? Então a gente guarda essa equação para daqui a pouco. A cor eu usei aqui é à toa, não tem necessidade. A relação de cores é só no começo. Então vou chamar essa de equação número 1. Agora eu já relacionei azul e laranja. Agora eu vou relacionar, pode ser roxo e azul, ou roxo e laranja. Tanto faz. É só escolher aí o que acha melhor. Pode ser uma escolha aleatória. Eu vou escolher aí, azul e roxo. A relação do azul e do roxo é a mesma que do azul e do laranja. Então eu vou colocar também a mesma coisa aqui agora embaixo aqui. Vou colocar aqui o 10x é igual a 2 vezes o roxinho. Então fica 2 vezes o y mais 2x menos 5. Mas fala, mas pode dividir por 2? Então pode, vamos dividir por 2 aqui dos dois lados. Vai simplificar aqui e aqui. E dessa simplificação fica apenas 5x igual a y mais 2x menos 5. E eu vou proceder da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Eu vou tirar 2x dos dois lados. Agora eu vou fazer uma coisa de cada vez para não confundir. Então, simplificando aqui, ficou então 5x menos 2x dá 3x igual a y menos 5. Vamos então aqui, esqueci de simplificar o 2 menos 2 aqui. Vou agora tirar y dos dois lados, tiramos y dos dois lados, vai ficar 3x menos y igual a menos 5. Então aqui eu vou usar a mesma corzinha de antes, uma outra equação com duas incógnitas, que normalmente não serve para nada,
a não ser quando você tem duas equações no mesmo problema e as duas com duas incógnitas. Então dá para a gente resolver um sisteminha de equações. Vou colocar esse sistema aqui e vamos resolvê-lo. Normalmente um sistema a gente coloca com uma chave aqui. E vamos fazer 5x menos 2y igual a menos 35 e 3x menos y igual a menos 5. Para resolver esse sistema eu vou usar o método da adição, porém no método da adição eu tenho que procurar se eu consigo formar quantidades iguais com sinais trocados. Por exemplo, eu pego um número menor e vejo se eu consigo multiplicar esse número por alguma coisa que faça com que este número menor vire igualzinho ao número de cima. 3, por que eu multiplico 3 que vira 5? Não tem, a gente não conhece número inteiro não. Mas eu tenho um número que eu multiplico 1 que dá 2, que é o 2, mas eu quero que fique com o sinal contrário. Então eu multiplico por menos 2. Eu vou com isso conseguir formar uma equação equivalente a esta equação que já está aqui. Porém, ela vai ser mais interessante para a resolução do problema. Então vamos ver como é que fica o novo sistema? A parte chata é que a gente tem que escrever tudo de novo. Mas como eu já estou aqui com calma há 51 minutos trabalhando com vocês, eu não vou me preocupar com isso e vou simplesmente copiar tudo de novo. Menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes menos y, menos e menos, na multiplicação, dá mais 2y. Menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. E agora sim eu posso fazer o método da adição, em que a gente vai somar os termos semelhantes. Então é como se fosse isso aqui, ó. Nossa, ficou horrível isso, né? Não precisa disso, vocês já sabem como é que faz. Vamos fazer aqui, ó. 5x menos 6x dá menos x. 2 menos 2 simplificando dá 0, igual a menos 25. Então, multiplicando por menos 1 dá x igual a 25. Você pode indicar multiplicando por menos 1 aqui, todo mundo aqui, a equação inteira. Mesma coisa que foi feito aqui. E agora que eu descobri o x igual a 25, eu escolho uma das duas equações anteriores para descobrir o y. Eu vou pegar aquela que for mais simples, por exemplo, esta aqui, a equação número 2. No sistema de equações a gente escreve o que está fazendo. Então eu vou escrever aqui agora que eu vou fazer o seguinte. Substituindo x igual a 25 em 2, que é esta equação aqui. Então vai ficar assim, ó, 3x menos y igual a menos 5. No lugar do x, eu coloco 25. Então fica 3 vezes 25 menos y igual a menos 5. Vamos ver quanto é que dá isso. Que vai dar 75 menos y igual a menos 5. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar 75 dos dois lados, que aqui dá 0. 75 menos 75 dá 0. Então fica i menos y igual a menos 80. E multiplicando por menos 1, toda a equação, a resposta do problema vai ser y igual a 80. Terminamos o problema com as duas incógnitas. Eu demorei bastante porque eu fui detalhando bem o processo. Vocês podem voltar o vídeo aí e ver direitinho, ó, passo a passo. Pode dar um print screen também, salvar a tela. E esses foram dois problemas com retângulo.
Eu vou resolver agora um problema de losango. Os problemas de retângulo que tem também são super simples, muito parecidos com esses que eu resolvi agora. Então vocês podem tentar resolver, que vai dar tudo certo. A gente vai fazer agora da página 75. O exercício 32, letra B. Bom, aí coloquei o losango. É um losango isso. Diz no enunciado. Pede para calcular as incógnitas. Bom, veja só. O AC é esta diagonal. O BD é a outra diagonal. Aqui. O MC é este pedacinho aqui. E o M... Deixa eu ver uma outra cor aqui. Aí. E o MD é esse pedacinho aqui, ó. Então, eu tenho só que tomar cuidado que agora os pedaços não são todos iguais. Porque isso é um losango. Eu só tenho que um lado de cá é igual ao lado desse, mas este lado é igual a só esse. Então tem igualdade aqui, esse pedaço igual a esse, este igual a este. Porém, os pedaços da vertical são diferentes do tamanho dos pedaços da horizontal. Então eu vou colocar as cores aqui para a gente se guiar. Eu falei que o AC é azul, então vamos fazer uma guia azul aqui. Ficou horrível, vamos fazer direito. Continua horrível. Aí. O BD é amarelo, ou laranja. Vamos fazer o BD aqui. Muito bom. O MC é o roxinho. Se tivesse feito com mais espaço, né? Vou fazer o roxinho aqui assim, ó. Roxinho. E o MD foi o vermelho. Vai ser o vermelhinho aqui, ó. Pronto. Pô, a bolinha ficou bom, hein? Vou fazer o esquema da bolinha na próxima vez. Engraçado que você vai melhorar uma, já aumenta. Aí você quer aumentar a outra, vai aumentar demais a outra também. Olha lá. Perfeito. Uma droga. Vamos deixar o pequeno mesmo. Bom, vamos começar então pensando o seguinte. O roxinho, 2 do roxinho dá um azul. Então, vou fazer assim, ó. Vou até fazer um troço louco aqui agora, ó. 2 do roxinho dá igual a um azul. Você fala, não tem bolinha azul. Agora tem, pronto. E vai ter bolinha laranja também daqui a pouco. Beleza. Então, 2 roxinho. 2 roxinho, roxinho é 175 menos x. 175 menos x. Igual. O azul é tudo esse negócio aqui, ó. 7x mais 53. Vou acelerar um pouco, porque caramba, faz 1 hora já que a gente está falando aqui. Meu Deus, tem gente achando que eu sou maluco. Todo mundo lá assistindo televisão e eu tô aqui fazendo vídeo. Mas tá da hora. Bom, distributiva aqui. Vai falar, por que não dividir por 2 que nem fez agora há pouco? Porque não adianta dividir por 2, aqui é 7,53. Não vai resolver nada. Então vamos fazer a distributiva. Dobro de 175. Adoro fazer isso aqui, ó. 175. O cara fala, quero fazer o dobro. Então beleza, ó. Faz o dobro de 100, dá 200. O dobro de 70 dá 140. E o dobro de 5 dá 10. Agora junta tudo isso aqui, ó. 350. Já sabia que era. Não é grau não. Beleza. Então vamos lá. 350 menos 2x igual a 7x mais 53. Bom, a gente tinha combinado que os números ficam sempre para o lado direito.
Então vou tirar 350 dos dois lados. Tirando 350 dos dois lados, desse lado vai sumir tudo, vai ficar só menos 2x igual. Aqui vai ficar 7x mesmo. E aqui, ó, é uma dívida de 350 e eu tenho só 53. Se eu pagar 50, fica 300. Aí eu tiro 3, vai ficar dívida de 297. Correto? Porque a minha dívida é muito maior do que o que eu tenho para pagar aqui. Se algum pai estiver assistindo aí, essa coisa da dívida é uma linguagem que eu uso na sala, tá? Vocês podem não estar entendendo a dívida e o quanto tem para pagar. A dívida do quê? Está falando de polígono, não está falando de problema. Mas é uma linguagem que a gente usa para fazer a conta corretamente. Ó, dívida de 350, paga 53, sobrou 297. Como eu não quero letras do lado direito, eu vou subtrair, nesse caso, 7x dos dois lados. Então, subtraindo 7x dos dois lados, deste lado dá 0, do outro lado vai ficar 9 menos 9x, igual a menos 297. E agora eu vou dividir por menos 9 dos dois lados. E é até interessante porque eu vou poder usar a técnica da divisão por 9 que eu já ensinei pra galerinha aí. Divisão por 9. Pensa nesse último número aqui, ó, quanto falta para 10. De 7, quanto falta para 10, são só 3. E acima do 99, que número termina em 3? Não é o 33? É. Então, essa é a resposta. Acabou. Se você fizer 297 por 9, vai dar 33. E lembrando que menos e menos dá mais. Então aqui simplificou. Ah, mas tem que achar o valor de y ainda. Tudo bem. O y está fácil agora. Porque é só escolher uma das equações. Não, não é só escolher nada não. É só fazer a associação na vertical agora. Na vertical o procedimento é o mesmo. Eu vou pensar o seguinte, que 2 vermelhos é igual a 1 laranja. 2 vermelhos é igual a 1 laranja. Então vai ficar a mesma coisa. 2 vezes 1 vermelho é igual a 1 laranja. Vamos escrever isso então. Bem melhor, hein? Bem melhor. Então vamos lá. 2 vermelho. O vermelho é y mais 41. Y mais 41 igual ao laranja. O laranja é 8y mais 4. Nesse caso, vale a pena dividir por 2. Ó. Tá vendo que é par e par? Nesse caso, vamos dividir por 2 aqui. Dividindo por 2 os dois lados. Opa! Quando eu faço a divisão por 2 os dois lados, eu tenho que dividir os dois elementos do outro lado. Aí vai ficar então, simplificou aqui, dá 1, e aqui vai dar 4, e aqui vai dar 2. Então, desse lado vai ficar só y mais 41, já não precisa mais do parênteses, aqui vai ficar 4y mais 2. E vamos começar a fazer as organizações aqui, ó. Tira 4y dos dois lados, porque as letras ficam sempre para o lado esquerdo. Então vai simplificar aqui, vai dar 0. E aqui vai ficar, ó, dívida de 4 paga 1. Dívida de 3. Mais 41 igual a 2. Agora eu vou tirar 41 dos dois lados. Dívida de 41 paga 2, sobra 39 de dívida. Aqui deu 0. 41 menos 41. Então fica menos 3y igual a menos 39. Vai dividir por 3, negativo, menos 3, menos 3. Aqui simplificando vai dar 1. Isso aqui dá 1.
Então fica 1y, finalizando aqui em laranja como o anterior, y igual a 13. Menos e menos dá mais, e essa divisão dá 13. Muito bem. Esse foi um exercício de losango. A única coisa que teve que tomar cuidado é que não é um quadrado. No quadrado os tamanhos todos são iguais e aqui é só os verticais que são iguais e os azuis que são iguais entre si. Eu vou encerrando esse vídeo aqui, porque basicamente de quadriláteros é isso que vai cair na próxima prova e é isso que tem que ser conhecido. O relacionamento entre os ângulos também é importante, mas é bem fácil, né? Então não preciso entrar em detalhe aqui. O próximo vídeo eu vou falar sobre as tangências, circunferências tangentes, né? Quando tem aquela questão de uma circunferência aqui, uma outra aqui, mas eu nem vou começar porque vai ficar horrível aqui. Então espero que essa parte de quadriláteros, a parte teórica, ela tenha ajudado bem. E o negócio é fazer o resto da lista de exercício aí para a prova. Hoje é dia 12/10/2012 e apesar de vocês terem que estudar para a prova, desejo a todos vocês um feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Um grande abraço aí do professor Conrad. Fui.